Bom, pessoal, vamos continuar aqui falando sobre os protozoários. Agora a gente vai estudar cada um mais a fundo, os de importância clínica, aqueles que causam doença. Tem alguns aqui que não causam doença, mas quando você tem uma imunidade um pouco baixa, está imunocomprometido, imunodeprimido, ele pode causar sim doença. São oportunistas, né? Então, vamos lá. Começando falando sobre as amebas. Todo mundo conhece as amebas, todo mundo já ouviu falar sobre uma ameba, só que não conhece em si o que é uma ameba, quais são os tipos de ameba, que não sou só um. Ah, eu tô com ameba, mas que tipo de ameba? A moeba ou ameba é um gênero de protozoários do grupo Rhizópodes ou Sarcodíneos. São dois grupos que podem ser classificados como amebas. Eles são unicelulares, como qualquer outro protozoário, e possui pseudópodes, que auxilia na locomoção e aquisição de alimento. Esse pseudópodes é o próprio citoplasma e membrana dela que se gelatina, forma uma forma ameboide, assim, aquela sem forma definida, para poder conseguir se locomover e andar pela superfície que ela está e ir atrás do seu alimento. A gente vai começar falando sobre a Entomaba coli. A Entomaba coli é um protozoário do gênero das amebas, assim como a dispar e a histolítica. Ela não é prejudicial ao homem, a coli. Ela não é patogênica. Ela vive lá no intestino grosso, se locomove através de seus pseudópodos e se alimenta dos detritos presentes lá no intestino grosso. O ciclo biológico dela é bastante simples. Quando você aprender o ciclo biológico da Entomaba coli, você vai aprender o ciclo biológico das outras amebas também. Ela basicamente começa quando você ingere um alimento contaminado com um cisto. Eu vou mostrar aqui mais adiante como é que é o cisto, a sua morfologia, mas ao encontrar com o ácido do estômago, aquele ácido, aquele ambiente ácido ativa o cisto e a ameba começa a sair de dentro daquele cisto na sua forma de trofozoito. Ela se desinsistece e vira o trofozoito lá no duodeno, lá no final do nosso duodeno, entrando no nosso intestino delgado, ela já começa a se transformar em trofozoito. E ali ela vai se reproduzir por fissão binária. Uma célula vai se originar em duas células e que vai se originar em quatro células, e aí por diante, e vai chegar lá no intestino grosso, e lá ela vai continuar a sua vida. Até uma hora que ela resolve se cistecer de novo. Ah, vou virar um cisto aqui. Ela vira um cisto, perde a sua mobilidade, fica rígida, fica mais resistente e ela cai nas fezes. E lá no ambiente, nas fezes, alguma pessoa vai consumir um alimento contaminado com aquela fezes. A mosca, lembra da mosca lá da primeira aula que eu falei? Ela vai lá, pousa naquelas fezes, porque a mosca ela se alimenta de matéria orgânica, e nós seres humanos também nos alimentamos de matéria orgânica. Então, o pãozinho que você está comendo, ela vai gostar daquele pãozinho. E ela vai pousar naquele pãozinho lá, depois que pousou lá na fezes, carregando o cisto da ameba. Aí você só faz assim, ó. Manda a mosca para lá e põe o pão com o cisto que você não vê porque é microscópico para dentro do seu organismo. A partir daí você começa o ciclo biológico da ameba novamente, agora no seu corpo. Saiu do corpo de outra pessoa e vai para o seu corpo agora. Viram que eu falei da mosca? Não vai ser a primeira vez, nem a última vez que eu vou falar da mosca não, tá? Vamos ver aqui o ciclo, depois do ciclo biológico, a morfologia. O trofozoito tem uma forma amebóide. Que forma amebóide é? O que é isso? É simplesmente uma coisa que você não tem como definir. É uma forma qualquer. Como ela se movimenta, ela é gelatinosa assim, ela vira várias formas diferentes, ela tem uma forma qualquer. Essa fotinha aí que eu estou mostrando aqui para vocês, ela está meio oval, mas lá no laboratório você vai ver ela como se fosse um ovo numa frigideira, você vai ver ela em formato de e quase de estrela, qualquer formato ela pode ocorrer para você lá no laboratório. O importante é a gente, para identificar, que ela tem esse cisto
esse núcleo excêntrico. Esse núcleo que tem um nucleolo. Você consegue ver aí o núcleo e um núcleozinho dentro do núcleo. Professor, o que é excêntrico? Excêntrico é uma coisa que não está no centro. Então, você dificilmente vai ver uma ameba, um trofozoito de ameba em uma fezes, no núcleo, com o núcleo no centro. O núcleo sempre vai estar em alguma periferia. Vai estar em algum lugar do citoplasma que não é no centro. Primeira coisa que eu vou falar aqui para vocês. Trofozoito de ameba e de qualquer outro trofozoito, de qualquer outro protozoário, vai ser difícil você encontrar nas fezes. Por quê? Geralmente a gente encontra o cisto, que é o próximo slide que eu vou passar para vocês. O trofozoito, ele é muito frágil. Então, ele, para poder sair, ele se encistece, ele vira o cisto, que é mais forte, mais rígido. No trofozoito, você vai encontrar geralmente fezes diarreica. Então, você vê um paciente com as fezes diarreica, entregou lá no laboratório, corre lá para preparar ela logo, provavelmente você vai ver um trofozoito. Se demorar muito, o trofozoito vai desintegrar, vai morrer, tá? A bactéria vai consumir ele e você não vai conseguir vê-lo, identificá-lo nas fezes, porque ele vai estar desintegrado. Vamos ver o cisto da Entamoeba coli. É redondinho, esférico, tá? E guarde muito bem o que eu vou falar agora. Possui 4 a 8 núcleos, tá? A membrana é uma membrana dupla. Você vai ver uma membrana um pouco mais delimitada lá no microscópio. Cora bem com Lugol. Você consegue olhar e ver, porque fica bem corado com Lugol. Eu vou explicar para vocês ainda a técnica do Lugol, né? Mas cora bem pelo Lugol e possui 4 a 8 núcleos. Gente, é muito importante aprender essa parte dos núcleos, porque isso vai diferenciar a Entamoeba coli, que é a ameba boazinha que está lá no nosso organismo e não faz mal para a gente, de uma histolítica, que é a mavaldona, que é a que consegue penetrar na nossa corrente sanguínea e ir até o nosso cérebro, comer o nosso cérebro. Então, vamos prestar atenção nisso. 4 a 8 núcleos. Vamos falar da histolítica? A malvadona aqui, assim como a coli, ela é um protozoário do gênero das amebas, só que ela tem uma grande diferença. Ela é patogênica, ela tem capacidade de invadir o tecido grosso. Ela chega, dependendo da sua imunidade, se for baixa, chegar à sua corrente sanguínea. E ela tem a capacidade de se desenvolver lá no fígado e no cérebro, se ela chegar nesses lugares, tá? Então vamos lá. Morfologia. Opa, antes da morfologia, vamos falar do ciclo biológico. É idêntico à sua irmã coli. É idêntico. Ingere o cisto, marcadores químicos no estômago faz com que ela se sinta em casa e agora eu não preciso mais ficar aqui no cisto, eu vou sair para o mundo, vou desencercer e vou me transformar numa ameba. No intestino ela começa a se reproduzir loucamente, rapidamente de uma passa para duas, passa para quatro, daqui a pouco tem 100, daqui a pouco tem 1000 amebas no seu organismo. E chega uma hora que cansei dessa vida, vou virar um cisto e sai nas fezes. Aí vem a mosquinha, vem o alimento contaminado e outra pessoa vai lá e consome aquele cisto e a pessoa fica doente, tá? Porque agora a histolítica ela causa doença. Agora sim para a morfologia, o trofozoito é muito semelhante a Entamoeba coli. Tanto é que quando o analista clínico vê um trofozoito de Entamoeba histolítica, ele não vai ter certeza que é de Entamoeba histolítica. Se ele vê apenas o trofozoito, ele vai colocar no laudo trofozoito de Entamoeba sp, ou seja, eu não sei qual é a espécie, eu só sei que é uma Entamoeba. Só que se ele procurar direitinho e tiver um ovo, um cisto, quer dizer, aí sim ele vai poder diferenciar, porque eu vou passar aqui o slide para vocês. O cisto, ele tem diferenças do cisto da sua irmã coli, tá? Ele é esférico, tem a membrana dupla, geralmente ele é menor e ele tem no máximo 3 núcleos. 3 núcleos, tá? No máximo 3 núcleos.
Lembra quanto que era da coli? Da coli eu tinha de 4 a 8 núcleos. O cisto da histolítica tem no máximo 3 núcleos. Só aí eu já diferenciei. Eu já sei se aquele camarada vai precisar tomar um remédio para verme ou não. Ele está com uma vermezinha boazinha, contando os núcleos do cisto. Aqui na imagem eu consigo ver 3 núcleos. Tá? No laboratório, a gente às vezes tem dificuldade, porque a imagem que eu estou mostrando para vocês aqui é perfeitinha. Só que no laboratório, a gente às vezes não consegue ver uma imagem boa. Tá? Mas a gente procura outra, até a gente ter certeza de que aquele cisto é um cisto de entamoeba histolítica. Endolimax nana. A nana, gente, a nana aqui em Roraima, quase todo mundo tem essa amebinha, tá? É um protozoário de vida livre ou parasitária, só que ele não causa danos aos seus hospedeiros. Faz parte da mesma família da histolítica, mas ele não causa danos. A não ser quando a parasitemia está muito forte, você tem bastante parasitas e sua imunidade baixa um pouquinho. Aí ela vai causar um dia de diarreia, ou uma diarreiazinha. E raramente causa cólicas e enjoos. Tá? É uma 80% das fezes no nosso estado de Roraima, você vai ver essa amebinha. Tá? O ciclo biológico da histolítica é o mesmo, da nana é o mesmo da histolítica e da coli. É a mesma situação do alimento contaminado com cisto. Tá? O trofozoito é pequenininho. A gente consegue ver aqui, nós conseguimos ver bem aqui, um núcleo e um nucleolo dentro do seu trofozoito. Só que o nucleolo da Endolimax nana é um pouco maior do que o nucleolo da histolítica e da coli. Ok? Isso dá para diferenciar uma da outra. O cisto é esse daqui, geralmente esférico, raramente oval. Eu mostrei os dois aqui para vocês. Os núcleos são bem pequenininhos, tá? A gente consegue ver vários, até 6 núcleos. Raramente mais de 6, mas às vezes acontece. E em alguns casos, vocês vão perceber bactérias fagocitadas dentro desse cisto. Por quê? Porque ela se alimenta de bactérias, a Endolimax nana. Ela vai capturando bactérias e ela, às vezes, quando se enriqueceu rápido, virou o cisto muito rapidamente, você vai conseguir ver bactérias fagocitadas dentro dela. Mexe no micrômetro do microscópio e dá aquela refligência que você consegue ver que é uma bactéria. Vamos passar para o próximo. Iodamoeba butili. É uma das amebas mais legais de ver no microscópio. Por quê? Porque ela tem um vacúolo que o iodo do Lugol entra lá dentro dela e fica bem escurinho, fica um marronzinho bem escurinho, diferenciando. Você olha e você vê, é Iodamoeba butili. Por que ela tem esse nome? Iodamoeba, por quê? Porque o iodo entra lá dentro do vacúolo que ela tem, tanto no seu trofozoito como no seu cisto, e cora com aquele iodo e fica lá uma manchinha marrom escura. E butili é em referência ao cientista que descobriu ela, o cientista que catalogou taxonomicamente ela. Então, Iodamoeba butili. Tem esse vacúolo, né, que é preenchido pelo Lugol, que a gente usa na coloração do exame de fezes. Se vocês não sabem o que é Lugol, gente, não tem nenhum problema. A gente vai aprender o que é Lugol nas próximas aulas. Otto Butili, 1912, descobriu essa ameba e ele descobriu o ciclo de vida dela, descobriu se ela é patogênica ou não. Então, ela é uma ameba bem comum em todo o mundo, tá? Ela é uma ameba que está em todos os lugares aí do Iodamoeba butili. Aqui está a sua morfologia. Eu tenho aqui um único trofozoito. Geralmente ele não está nessa forma redondinha, tá? Às vezes a gente encontra ele na forma ameboide também. E aqui do lado vários cistos. Repare que tanto no cisto como no trofozoito você vê claramente
uma mancha escura tomando boa parte do seu corpo, da sua célula, né? No cisto, a gente vê uma membrana dupla, que é a proteção que ela tem. E no trofozoito, a gente vê uma membrana mais delgada, que ela precisa ser um pouco mais maleável para fazer os movimentos ameboides, usar os pseudópodos para se locomover e para conseguir o alimento. Tranquilo? Para a próxima. Vamos falar agora sobre os flagelados. Os flagelados não são as amebas, tá? É outro grupo de protozoário. E ele tem esse nome porque possui flagelos, né? E é realmente um flagelo, porque os flagelados causam doenças muito graves aos seres humanos. Quando a gente fala, como a gente está falando de protozoários intestinais, eu vou continuar aqui nos intestinais, depois a gente vai passar para outros tipos de protozoários também. Giardia intestinalis. Antigamente conhecida como Giardia lamblia, alguns autores e alguns laudos ainda denominam dessa forma, Giardia lamblia, mas é o mesmo parasita, a mesma coisa, ok? A Giardia, ela é um protozoário flagelado de bastante importância clínica, que tem um ciclo de vida muito parecido com os outros. Ela não é um protozoário de vida livre. No ambiente a gente encontra ela na forma do seu cisto. A gente se contamina com ele, com esse cisto, através de alimentos contaminados. A mosquinha, de novo, uma vilã. Pode ser a formiga, passou por cima das fezes lá contaminada, carregando o cisto na sua patinha, passou por cima do seu biscoito que você está comendo aí, você só tira a formiga para lá e come o biscoito com o cisto. Mãos mal lavadas e tudo mais. Se alimentou, é sinalizado quimicamente através do ácido clorídrico do estômago que ela já está dentro do sistema digestório, aquele cisto. Aquela camada se desfaz, a camada protetora do cisto, e a giardia se desencistece, se transforma na giardia lá no duodeno. E é lá que ela gosta de ficar, no intestino delgado. Passa para o intestino delgado e começa a se reproduzir. Se reproduz rapidamente. Eu vou voltar aqui no slide para mostrar para vocês um pouquinho mais de perto como que ela é. Ela tem esses dois núcleos e ela possui duas ventosas na região desse núcleo. Parece dois olhos, tá vendo? E essa ventosa é usada para aquela que se fixa na parede do intestino delgado, que não tem tanta microvilosidade naquela parte lá do duodeno e intestino delgado. Então, como ela precisa se fixar, ela tem essas ventosas. E ela se reproduz muito rapidamente. E rapidamente ela faz um tapete de giardia, fazendo com que o alimento não toque no intestino delgado. Toque apenas na giardia. Ela absorve o alimento que era para você absorver. Então, ela continua ali, se alimentando, e você vai ficando cada vez mais fraco, subnutrido, porque todos os nutrientes estão sendo absorvidos por ela. Chega um momento que ela diz, não quero mais ficar aqui, tem muita gente aqui, eu vou virar um cisto. Aí ela cai nas fezes novamente, como cisto, e recomeça o ciclo biológico da giardia. Sua morfologia tem um formato de gota, tem uma simetria bilateral, ou seja, um lado é igual ao outro, não é igual a giardia, não é igual a amebas, que é irregular, ela tem a forma bem regular. Ela possui 4 pares de flagelos que faz com que ela se movimente muito rapidamente. Tá? Possui um axonema central, que é esse traço na vertical que ela tem. Entendeu? O axonema central é bem característico dela. Então, essa aqui é a giardia. Vamos ver como que a gente encontra ela nas fezes. Nós encontramos ela dessa maneira. O cisto. Ovalados, raramente esféricos, possui uma membrana dupla, bem forte, a membrana dela é bem visível, que é bem dupla. O axonema central, que está lá no trofozoito, que é o verme adulto, também está aqui no cisto. Tá? Os dois núcleos, que vai se transformar em duas ventosas, também está aqui no cisto. É sempre dois, nunca vai ser só um.
Raramente a gente encontra 4, mas às vezes encontra 4 também. E a gente consegue ver também os corpos parabasais, que são 2 traços que estão cortando o axonema central. Bonitinho aqui na imagem, só que quando nós olhamos no microscópio, nós não conseguimos ver dessa forma. É um pouquinho menor, é como vocês estão vendo aí. Mas se nós observarmos bem, vamos verificar todas as características que tem aqui. Desse jeito que vocês estão vendo aqui no slide, é como vocês verão nas fezes. Os cistinhos tem que ter o olho pouco treinado e vamos ver aqui o axonema central, os 2 a 4 núcleos, os corpos parabasais. Conseguiremos ver também, muitas vezes, os flagelos dela aqui dentro. Quando ela sair, ela vai precisar dos flagelos, né? Então tá guardadinho aqui dentro toda essa cápsula que a gente chama de cisto. Entenderam? Giardia causa uma doença chamada giardíase, que além de diarreia, mal-estar, vômitos, causa subnutrição. Um fato interessante sobre a giardia é que como ela fica lá no intestino delgado, e lá no intestino delgado que nós absorvemos a gordura, nós não conseguimos absorver a gordura. Então acontece 2 coisas. As fezes ficam amareladas pela grande presença de gordura e de bilirrubina, e também a pessoa emagrece muito rapidamente, porque não tem como absorver a gordura, porque está lá o tapete de giardia no intestino delgado. Vamos para o próximo flagelado, também de bastante importância clínica, está aqui, Trichomonas. Trichomonas sp. A espécie mais conhecida é Trichomonas vaginalis. O Trichomonas está mostrando aqui corado com o corante de Gram, mas geralmente nós conseguimos ver o Trichomonas na urina. E se for uma urina fresca, uma urina de manhã e você está lendo ela ainda de manhã, conseguimos ver a mobilidade que esse protozoário tem. Tem certa semelhança com a giardia, possui também os 4 pares de flagelos, só que não possui aquelas ventosas. É um pouco mais esféricas e ela tem uma mobilidade muito alta por causa desses flagelos que possui. Consegue se mexer. Você olha, é um leucócito. Olhou direitinho, tá vendo que os flagelos estão assim, se mexendo. É uma Trichomonas. Aí tem que relatar, tá? Como que é o ciclo de vida dela? É considerado uma DST, porque o meio mais comum de transmissão dela é através do meio sexual. Porém, se usar roupa mal lavada, tem gente que empresta roupa íntima para outra pessoa, e afeta mais as mulheres, causando uretrite e bastante coceira. Uretrite, para quem não sabe, gente, é a inflamação da uretra. O Trypanosoma cruzi, a gente vai demorar um pouquinho mais sobre ele, porque é uma doença grave. Grave por vários motivos. Um deles é que ela fica dormente no organismo por muito tempo. O ciclo de vida dele é um pouquinho complicado. Existem várias formas da Trypanosoma cruzi, mas eu vou me explicar um pouquinho aqui para vocês tentarem entender. Primeiro, o ciclo de vida da Trypanosoma cruzi começa com a forma, mostrando aqui para você, epimastigota. Desculpa, tripomastigota. Essa é a forma infectante, tá? A tripomastigota, ela tá lá dentro do barbeiro. O barbeiro possui essas 2 formas. A tripomastigota é a forma infectante. É a forma que está lá no intestino do barbeiro. Então, quando ele pica o ser humano, geralmente no rosto, por isso que o nome dele é barbeiro, o homem coça aquela ferida, fazendo com que as formas tipo mastigota desse protozoário penetrem na corrente sanguínea. E lá na corrente sanguínea, ele vai se transformar nessas formas aqui. Epimastigota, opimastigota,
promastigota, coanomastigota e amastigota. Interessante, né? São várias formas. Porém, nessas formas, eles conseguem, na forma, principalmente a epimastigota, é a forma que ela consegue fazer a divisão binária, se multiplicar. Se multiplica rapidamente e vira vários. Aí ele volta para a forma tripomastigota novamente, fica livre na corrente sanguínea para quando o outro besouro barbeiro que não está infectado picar, receber ele e ele se transformar na forma epimastigota dentro do besouro barbeiro, se multiplica nessa forma, depois se transforma na forma tripomastigota, que não se multiplica, mas é infectante, e continua o ciclo de vida. É resumidamente isso, o ciclo de vida do barbeiro. Acontece que, nessa forma bem aqui, a mastigota é a forma que ela entra dentro do tecido do coração. Invade o tecido do coração e lá no tecido do coração ela começa a se reproduzir também. Então vai causar danos ao tecido cardíaco. Por isso a doença de Chagas é uma doença muito grave. Continuando aqui, vamos falar um pouquinho de outro flagelado, da família também do Trypanosoma cruzi, a Leishmania brasiliensis, causadora da leishmaniose. O ciclo de vida é um ciclo de vida semelhante ao ciclo de vida do Trypanosoma cruzi, só que no lugar do barbeiro nós vamos ter o mosquito Anopheles. E é mais ou menos a mesma forma. A forma infectante, que é a tripomastigota, vai estar lá no intestino do mosquito e ele consegue introduzir na nossa corrente sanguínea. E lá no tecido, ele vai invadir a célula de defesa chamada macrófago. Por quê? O macrófago, ele é o natural, ele vai fagocitar todo o corpo estranho. E ele viu aquela bolinha lá, é um corpo estranho, vai lá e fagocita, trazendo para dentro dele a forma infectante. E lá dentro do macrófago, o protozoário consegue se multiplicar. Ele parasita aquele macrófago, se multiplica e transforma na forma amastigota, que cai na corrente sanguínea, que vai parasitar outras células macrófagas também. Causa uma doença com a ferida muito dolorida, muito purulenta, de difícil cura, mas com medicamento, tomando medicamento corretamente, a pessoa vai curar. Como que nós vemos isso no laboratório? Dessa forma. Aqui tem um macrófago que acabou de sofrer uma lise, ou seja, quebrou esse macrófago, liberando no meio várias formas infectantes da leishmania. E a gente consegue ver ela dessa forma no laboratório. No exame de hemograma, conseguimos ver se tiver na corrente sanguínea. E no esfregaço da lâmina, nós conseguimos ver também dessa forma. Olhou assim, no exame de leishmaniose, pode dar o diagnóstico que é leishmaniose mesmo. Plasmódio. Eu já falei para vocês aqui que o plasmódio é a parasitose que mais mata no mundo. Pessoas chegam a dizer que já era para estar erradicado. Infecta pessoas em todo o globo, principalmente na região tropical, entre os trópicos. E é uma doença que, se não tratada, pode levar à morte. Tá? É transmitida aos seres humanos pela picada do mosquito Anopheles, um mosquito infectado com esse parasita, o plasmódio, né? Tem diversas formas, assim como a maioria dos flagelados, média de 1 a 2 micrômetros de diâmetro, na forma que infecta a hemácia. E existem 6 espécies que infectam o homem. Falciparum vivax, que nós conhecemos bastante aqui em Roraima. Ovário malariae, que nós conhecemos mais ou menos porque vem importada de pacientes que vêm da Guiana ou da África. E a noese e a símio.
Essa Noesia símil, ela tem em todos os lugares do mundo, só que ela causa uma malária mais branda, uma malária que não tem a capacidade de causar uma doença mais grave. Iremos ver bastante aqui na nossa vida laboratorial, no estado de Roraima, essa forma aqui, que a gente chama forma irregular, tá? O Plasmodium vivax. Essa forma aqui é dentro do hemácia, a hemácia aqui já está acabada, está totalmente parasitada, está prestes a se romper, com vários plasmódiozinhos que foi só um que entrou e se multiplicou e tem esse tanto agora. E se nós vimos essa forma aqui na lâmina, essa bananinha, essa forma de foice, o nome falcíparo vem de foice, a gente já sabe que é um plasmódio falcíparo. O ciclo de vida, semelhantemente ao da leishmaniose, ao do Trypanosoma cruzi, tem a fase do hospedeiro definitivo, que é o homem, e tem o hospedeiro intermediário, que é o mosquito. E lá dentro do mosquito ele vai se reproduzir. O interessante da malária é que o plasmódio ele tem a fase de reprodução assexuada e de reprodução sexuada. A fase assexuada ocorre dentro do homem, tanto lá dentro do fígado, dos hepatócitos, tanto dentro da hemácia. Se multiplica por divisão binária. Uma célula se transforma em duas e simplesmente assim. Estou sozinho, vou me transformar, vou virar outra para ter uma companhia. E assim vai se multiplicar muito rapidamente. Porém, dentro do mosquito existe a forma microgametócito, ex-flagelado, que é uma forma que o plasmódio tem de ser o microgametócito ex-flagelado e o macrogametócito. É como se fosse uma célula macho e uma célula fêmea, que precisa ter a fecundação para poder virar o ocineto, para poder entrar dentro da célula do mosquito e lá dentro do mosquito se reproduzir e virar e transformar-se em esporozoídeos para poder entrar dentro do ser humano. A forma infectante do mosquito para o ser humano é esporozoíto. E a forma infectante do homem para o mosquito é gametócito. Tá aqui para vocês. Deem pausa aí nessa parte e estude bastante malária, porque malária é muito importante, principalmente para quem vive aqui em Roraima. E nós vamos fazer algumas perguntas também sobre isso. Não esqueçam de responder o questionário que eu deixei para vocês dessa aula aqui, ok? É uma avaliaçãozinha para a gente entender como é que está. E as respostas desse questionário vai compor a nota de vocês no final do curso também, no final da disciplina, ok? Então, muito obrigado por prestar atenção até aqui. O vídeo está aí para vocês darem pausa, para vocês copiarem, para vocês não ficarem com dúvida. Façam isso. Qualquer coisa, o grupo do WhatsApp, o meu Instagram está liberado para vocês tirarem as suas dúvidas, ok? Então, tudo de bom para vocês e até a próxima aula.